Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Rosa, né? Ele ou a sua esposa, e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. A gente está falando aqui. Então, são metáforas, são segredos, e a gente vai entender um pouquinho mais desses segredos, né, para entender. No caso do livro de Ona, que é lido em Yom Kippur, no dia do perdão, e o livro de Esté é lido em Purim. Né? Os dois têm o mesmo sentido. Você vê o dia do perdão, Yom Kippur, não é? Que é chamado o dia das sortes, dos masais, dos julgamentos, e o Purim também é a mesma coisa. Existe uma grande relação, né, entre o dia de Yom Kippur e o dia de Purim. O próprio nome, como nós vimos, eles já fazem alusão a isso. Isso também tem no nosso canal. Tem lá a história de Esté, tudo, não é, descodificado lá para vocês. Então, esses dois livros eles fazem uma, uma ligação entre dois aspectos que são os mesmos, o dia do julgamento. Tanto é que é falado pelos nossos sábios que a única festa que não poderá deixar de ser feita na Torá é o Yom Kippur. É a única festa que não pode deixar de ser feita. As outras festas, quando os masás passarem, não terão mais necessidade de serem feitas. Então, eles dizem que uma das relações existentes entre os dois dias foi criado pelo fato de que, em ambos, em certos aspectos, houve a entrega da Torá. As tábuas das leis foram entregues pela primeira vez no mês de Sivan, porém elas foram rompidas e somente em Yom Kippur as segundas tábuas das leis foram entregues. Neste dia, o povo de Israel recebeu a Torá por reverência ao Criador, pelas grandes revelações e que presenciaram, não havendo nenhuma possibilidade de negar. Somente mais tarde, no dia de Purim, o povo de Israel recebeu com uma grande vontade pelo forte amor que sentiu pelo Criador. E ao ver e entender como todos os acontecimentos, na verdade, são guiados por ele. E que tudo o que acontece é para o nosso próprio bem, mesmo que temporariamente nós não consigamos enxergar isso. Então veja, o fator aqui é a unificação do nome do Eterno, entendendo que tudo vem das mãos dele e que nós devemos entender isso profundamente. Né? Diz então que há cerca de 2.360 anos atrás, mais um pouco, a gente teve ali no reino da Pérsia Antiga um rei chamado Ahasverosh, ou rei Assuero, né, como é mais comumente chamado. No terceiro ano do seu reinado, ele promoveu um grande banquete de 180 dias, convidando todos os ministros e servos que estavam exatamente no controle ali e sobre o controle do seu reinado. E com esse banquete ele quis mostrar a riqueza e a honra de seu reinado, e se expandiu pelo mundo inteiro, todo mundo conhecia. No final do banquete, não é, o Ahasverosh prometeu um segundo banquete de 7 dias para todos os povos de Xuxã. A gente deve lembrar que Xuxã, Xuxaná, é uma palavra bem falada dentro dos aspectos da Torá, que é como os nossos sábios chamam Malhut. Ou seja, aqui é uma rosa vermelha e branca, que é bom para uns e ruins para outras. Inclusive, nós vimos um sábio, e esse sábio ele foi salientado aqui por nós, mostrando que mesmo que ele era bem justo, bem sábio, ele tinha feito muitas coisas erradas em outra vida, e nessa vida ele agora foi sentenciado a ter uma vida ruim. Veja o que os nossos sábios falam em relação a isso aqui nesse livro. Diz aqui, tá aqui. Explica o Ben Ishi Hai no livro Aderet Eliyahu que quando dizemos filho de, nós nos referimos não nos referimos ao pai biológico.
senão a ele mesmo e sua reencarnação passada. Veja, toda vez que é falado, olha, fulano de tal era fulano, filho de fulano de tal, é, ele está falando de uma reencarnação passada. Então, isso está dizendo que toda vez que nós vemos é, um justo, né? Um tzadik, que era filho de um mal, de um rachá, é porque na reencarnação anterior essa pessoa não foi muito boa, não é? Eu sei que vocês estão pensando, caramba, o que que eu fiz na outra vida, né? Então é isso aí mesmo. Então veja. Então essa história de Esther está falando sobre isso e diz que essa palavra Xuxã, que eu acabei de citar, está ligada a Malhut, não é? Que é chamado Malhut um local de julgamentos. Nós estamos num local de julgamentos. A gente não está aqui, eu repito isso. Vocês podem falar, poxa, Moré, eu queria ser tão feliz aqui, eu queria ter um iate, um helicóptero, um avião, um jato supersônico, eu queria ter sido jogador de futebol, dançarino, dançarina, prefeito, presidente, não é nada disso, tá? Apesar que se vocês tivessem que ter sido, seriam. Vocês tinham que ter sido exatamente o que vocês são hoje. Muito bem. Então, diz aqui que no final desse banquete, né, o pátio do jardim, no pavilhão real, para cada pessoa foi servido um vinho de acordo com seu gosto. Olha que coisa, esse rei, ele era especial. E conforme ela estava acostumada, ou seja, ninguém era obrigado a beber um vinho que não fosse legal ao seu sabor. Tinha que ser do sabor que a pessoa queria. Ninguém foi forçado a beber o vinho também não, né? Tendo sido ordenado aos ministros de sua casa que cada um satisfizesse a sua própria vontade. A Vashti, que era a esposa do Ahasverosh, também fez um banquete para as mulheres. E o rei Ahasverosh quis mostrar a beleza da sua esposa aos convidados. Então ele perguntou aos seus emissários se eles gostariam de ver a esposa Vashti, ao que estes responderam que sim, porém com a condição de que ela comparecesse sem roupas, somente com a coroa real. Desta forma, Vashti foi ordenada a comparecer perante o rei e segundo as exigências dos ministros. Olha que coisa, olha que questão, não é, que foi feita contra Vashti. Vashti negou de comparecer conforme foram ordenados pelo rei através dos seus súditos. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos para saber o que fazer com Vashti por não ter comparecido ali segundo a ordem do rei. Um dos servos do Ahasverosh, chamado Menuhan, que era ministro, aconselhou o rei decretar a pena de morte para Vashti, argumentando que Vashti não pecou somente para o rei, e sim para todos os ministros e povos que estão sob o domínio do rei Ahasverosh. Isto serviria de exemplo para todas as mulheres que desprezam os seus maridos. Portanto, seria correto escolher uma outra mulher melhor do que Vashti para ocupar o seu lugar. O rei, seguindo o conselho do Memuham, não é? Que matassem Vashti e que procurassem dentre todas as belas moças que encontravam em seu reinado, que seria a escolha da sua substituta. Em Xuxã vivia um homem chamado Mordecai, que criava em sua casa Esther, sua sobrinha. Esther era muito bonita e após a morte de seu pai e de sua mãe, Mordecai a criou como se fosse a sua filha. Na sequência das histórias, essa Esther foi escolhida como substituta para a rainha Vashti, através dela e de seu tio Mordecai. O povo Israel foi salvo de um grande decreto de extermínio, elaborado por Ramás, o principal ministro do rei Ahasverosh. Então veja, a gente vai entender agora o livro de Esther, fizemos um resumo sobre um novo aspecto, e sobre esse novo aspecto de entendimento nós vamos trazer para vocês algumas revelações sobre o livro de Esther. Então, esse livro, não é, ele descreve os dias do homem no mundo em que vivemos, o conflito com o seu mal instinto, seu Yetzer Hará, assim como a atuação das forças de acusação contra suas transgressões e também a sua anulação.
Algumas das entidades da história, assim como na parte do texto, são simbólicos da seguinte maneira. Toda vez que nós lemos o texto de Esther, encontramos somente lá a palavra rei, nós estamos falando do Criador. Isso já mostrado em outras aulas. E toda vez que nós vemos rei Ahasverosh, aí estamos falando exatamente do mal extinto. O rei é o eterno, o rei Ahasverosh é o mal extinto, ou seja, o desejo que seduz a pessoa para cometer transgressões. Né? E isso está escrito no Midrash, que toda vez que o livro de Esther é mencionado o rei, não está escrito o seu nome Ahasverosh, a referência é feita ao rei dos reis, ou seja, o Criador. Os ministros e os escravos do rei, uma vez que o desejo de levar uma pessoa a cometer transgressões marca o início do desenvolvimento das suas características negativas. Esse desejo, esse mal instinto, representa o rei Ahasverosh, conforme mencionado acima, enquanto as principais características negativas desenvolvidas a partir do desejo são comparadas aos ministros do rei. E, ademais, as características negativas que evoluem a partir das principais são representadas pelos servos do rei. Ou seja, a mesma coisa do servo do faraó. Aqui também o faraó agora é representado no novo aspecto como rei Ahasverosh. Mas toda vez que nós temos só rei, é o eterno. O rei Ahasverosh quis mostrar a riqueza e a honra exatamente do seu reinado. Aqui a referência é feita à pessoa que começa a perseguir honra durante seus 70 anos de vida. 7 décadas que são as principais na vida de uma pessoa, conforme é insinuado pelos 7 dias que durou um novo banquete realizado no pátio do Jardim Real. Após esse tempo, a pessoa parte desse mundo, enquanto a sua alma vai para o mundo espiritual. Cada alma terá o seu lugar adequado, dependendo da maneira como a pessoa se comportou durante sua vida neste mundo. No pátio do jardim, no pavilhão real, este versículo descreve 3 lugares distintos: o pátio, o jardim e o pavilhão real. O jardim e o pavilhão real fazem referência a 2 compartimentos que existem no mundo espiritual, para onde a alma partirão. Um grupo de almas poderá entrar na parte mais íntima, que é aquela referida como pavilhão real. Outro grupo de almas se encontrará em um lugar referido como jardim, e ali elas poderão usufruir dos méritos conquistados em virtude de seus atos em vida e seus estudos de Torá. Porém, existe aquele grupo de pessoas que recebem a sua porção material nesse mundo físico, que é o pátio, e as suas almas não terão mais méritos para usufruir no mundo espiritual. A pessoa foi criada neste mundo para se comportar de tal modo que a sua alma poderá depois receber a sua porção no mundo vindouro, como consta no livro do Zohar. Mesmo quando se encontra no mundo vindouro, a alma não receberá imediatamente a sua porção de forma completa, e sim se elevará pouco a pouco até chegar ao local propício ao seu nível. O mundo em que vivemos é comparado com um corredor que antecede o mundo vindouro. Ou seja, nós temos que nos aperfeiçoar nossas características através do estudo profundo da Torá e do Zohar Kadosh e crescer espiritualmente no corredor para que nossas almas possam entrar no salão. Vashti, a esposa do rei Ahasverosh, ela simboliza o corpo, que está subordinado nos seus maus instintos, pois ela estava casada com Ahasverosh, que é comparado ao mau instinto. Inclusive, Vashti tem a ver com vestir, ou com vestuário, né? Um local onde você troca de roupa. Para cada pessoa foi servido vinho segundo o seu gosto. Conforme a pessoa estava acostumada, ninguém foi forçado a beber. Esta passagem faz alusão ao fato de que, na verdade, a pessoa não está forçada pelo seu mau instinto a cometer uma transgressão, pois ela tem a opção de seguir os seus instintos ao invés de se controlar e atuar corretamente. Ou seja, ela não tem somente essa opção, ela pode controlar tudo e pode mudar a intenção do seu coração. Todos os oficiais de sua casa foram ordenados exatamente, não é, pelo rei Ahasverosh a seguir
aquilo que ele mandava e satisfazer a vontade de cada um. Ou seja, o Yetzer Hará, o mau instinto, tem a função de seduzir cada um segundo o seu gosto. Porém, não poderá forçar as pessoas a cumprir a sua vontade, mas sim seduzir. O rei Perdão, esse nome é difícil, né? O rei Ahasverosh quis mostrar a beleza de sua esposa para os convidados e então perguntou aos seus ministros se eles gostariam de ver a sua esposa Vashti. Ou seja, o Yetzer Hará atua de maneira a seduzir a pessoa, trazendo para ela sofrimentos e depois exibindo para todos a sua desgraça. Os ministros responderam que sim, porém com a condição de que ela compareceria sem roupas. Essa passagem faz alusão à alma que não possui uma roupagem, uma vez que durante todos os dias em que teve nesse mundo, a pessoa optou por um tipo de vida vã e vazia, não preparando a roupagem da sua alma com os estudos da Torá. Desta forma, Vashti foi ordenada a comparecer perante o rei, segundo as exigências dos ministros. Isso alude ao momento em que a alma terá que deixar esse mundo e comparecer perante o Rei dos Reis, ou seja, o Criador. Ela vai ficar com medo, como a gente viu na história, e não vai querer comparecer perante Hashem. Somente com a coroa real, ou seja, só com a coroa espiritual que foi feita para a alma da pessoa, que através da Torá, que ela estudou, para mostrar a sua beleza. Pois a alma foi entregue à pessoa pura, totalmente pura, com a expectativa de regressar ao mundo espiritual, conforme foi entregue. Quando então todos os entes espirituais serão chamados para ver a sua beleza. Vashti negou-se a comparecer segundo foi ordenado pelo rei através de seus súditos. Esta passagem faz alusão ao fato de que, mesmo quando chegar o momento que a pessoa que viveu de forma errônea deixar esse mundo, e o Rei dos Reis já ter mandado seus agentes trazer a sua alma de regresso, essa pessoa não acredita que deixará esse mundo e pensa que continuará a viver. Portanto, ela não concorda em se arrepender das transgressões que cometeu em sua vida neste mundo. Desse modo, o versículo continua, e o rei ficou muito irritado. Qualquer transgressão cometida por uma pessoa causa um dano em sua alma, como consta no livro do Zohar, que cada transgressão é como uma lepra para a alma. Uma vez que a alma se encontra dentro do corpo, isso é visível, porém não é visível. Ela está dentro do corpo, não pode ser visto, porém no momento da morte, quando a alma deixa o corpo, então ela poderá ver o dano que a sua transgressão lhe causou. Então o rei consultou os sábios, conforme consta no livro de Esté, e entendia dos tempos. Essa passagem faz uma alusão aos agentes responsáveis por calcular o que a pessoa fez nos dias da sua vida, ou seja, calcular os atos da pessoa de forma qualitativa. Pois, embora o Criador pudesse calcular tudo sozinho, ele preferiu criar um juízo para ficar claro para todos a grande justiça e a verdade da sua atuação, como está indicado no versículo, pois assim são feitos os temas do rei. Para saber o que fazer com Vashti para ela não ter cumprido a ordem do rei. No momento da morte, até o próprio Yetzer Hará, os seus maus instintos, fala para a pessoa se arrepender das suas transgressões. Porém, essa pessoa que em toda a sua vida se acostumou em viver de forma errônea, já não quer mais se arrepender. Muito bem. O mesmo Ram, alusão aos agentes encarregados de retirar a alma da pessoa deste mundo, como está escrito, mesmo Ram, um dos ministros conselheiros do rei, para decretar a pena de morte para Vashti. De fato, a força que seduz a pessoa a cometer transgressão, o Yetzer Hará, representado pelo rei Ahasverosh, é a mesma força que acusa as pessoas, que é o próprio Satã, representado também por Ramã. E esta mesma força também é encarregada de tirá-la deste mundo, o Malá Hamavet, ou seja, anjo da morte, entidade espiritual responsável pela morte, representada por Mermuram. Disse Mermuram: agora que chegou o momento destas pessoas partir, o agente responsável para retirar a alma deste mundo entra em ação, argumentando que Vashti não pecou somente para o rei, e sim para todos os ministros, povos que estão sob o domínio do rei Ahasverosh, aludindo que, na verdade, esta pessoa não pecou somente para Hashem, e sim para todas as demais pessoas que estão subordinadas aos seus maus instintos, pois servirá de exemplo para todas as mulheres que desprezaram seus maridos, ou seja, as demais pessoas que
continuaram em vida seguindo os seus maus instintos, vão argumentando que mesmo no momento da morte, quando inclusive os maus instintos da pessoa falar para ela se arrepender da sua forma errônea de viver, mesmo assim esta pessoa não quis executá-lo. Assim com muito mais razão, porque nós que não estamos no momento da morte, vamos nos arrepender de nosso modo de viver? É uma pergunta. Por que faríamos isso? Essa pessoa serviu de mau exemplo para todas as demais pessoas. E dessa forma é considerado que seus pecados não foram somente para Shem, pois pecou também para todos os seus semelhantes. Agora eu fico me perguntando, pessoas que se vestem de judeus, que dizem que estudam a Torá, que falam de Hashem com a boca cheia e não mudam os seus atos, não mudam os seus pensamentos e não conhecem essa Torá profundamente, eu acho que a coisa vai ser bem mais complicada. Portanto, diz ainda que seria correto escolher uma mulher que Vaste para ocupar o seu lugar, uma mulher melhor do que a Vaste para ocupar o seu lugar. Esta alma receberá um novo corpo, ou seja, uma nova reencarnação, mais adequado para cumprir com a sua missão em uma outra encarnação. Ou seja, Esther representa essa próxima reencarnação. Depois desse acontecimento, quando o furor do rei foi apaziguado, agora após o período da decomposição do corpo da pessoa, a força de acusação se acalma, como consta no livro do Zohar. Então falaram os jovens serventes do rei para que trouxessem moças de boa aparência. Pediram um bom corpo para essa alma, onde ela poderá superar e controlar os seus maus instintos. Mordecai é uma alusão à alma. Esther é a alusão ao corpo que segue os conselhos da alma para atuar corretamente e não escutar os maus conselhos e seus maus instintos ou todos os pensamentos que vêm à pessoa que o distanciam de amar o próximo plenamente e de se tornar em doação. Então, em Xuxã vivia um homem chamado Mordecai que criava em sua casa Esther. Esta passagem faz uma alusão à alma que criou e desenvolveu o corpo para atuar segundo a sua orientação e não se deixar seduzir pelos seus maus instintos para cometer transgressões. Esther era muito bela e após a morte de seu pai e de sua mãe, o seu pai e sua mãe representam este mundo em que vivemos. E após a morte deles, ou seja, quando a pessoa atinge a consciência que na verdade este mundo é passageiro e serve como cenário para um propósito mais elevado, perdurará também em sua pós-vida. Então Mordecai criou Esther como se fosse sua filha. A alma se fortifica e intensifica a sua influência, ajudando a pessoa no cumprimento da sua função de maneira nobre. Muito bem, essa é a história que representa mais ou menos o fator geral do livro de Esther, que muitas vezes é muito mal entendido. Por isso que é salientado nessa festa que nós devemos botar máscaras e fantasias. Nós já estamos fantasiados. Nessa vida você está fantasiado de quê? Mas saiba que você não é esse corpo, você é uma alma. E que essa sua alma, ela tem que se retificar e ela tem que voltar para Shem com toda a força, com tudo que você tem. E se você não tem força, use as suas lágrimas. Se você não tem lágrimas, use o seu grito, mas peça a Shem para que você possa voltar com toda a energia para essa Torá e se dedicar a ela com toda a tua força, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todo o seu vigor, enquanto ainda há tempo de você construir uma alma do outro lado. É importante você saber disso. Todos os momentos que nós ficamos longe da Torá e trocamos a nossa Torá por coisas fúteis, por coisas que não vão construir, não é? Dentro de nós algo muito maior para esse corredor que nós estamos passando, onde nós procuramos coisas que muitas vezes nos distanciam da Torá. As pessoas escolhem as emoções das paixões, escolhem os empregos, escolhem tudo aquilo, mas nunca colocam a Torá em primeiro lugar. A Torá sempre está em segundo lugar. Hoje, se sobrar um tempo, eu estudo, amanhã eu estudo, ou quem sabe quando eu chegar em tal lugar, ou quando eu me aposentar, mas a verdade é que nós temos que tirar todos os dias
o máximo de tempo para estudar essa Torá, para ver e dedicar o quanto nós nos dedicamos a essa Torá e o quanto nós nos colocamos de importância dentro dessa Torá, o nível de amor que eu tenho pelo meu Deus, o nível de paixão que eu tenho por essa Torá vai dizer o quanto eu vou estudar. Imagine uma pessoa que gosta de futebol, você pode botar um campeonato, ela fica horas e horas ali vendo um homem chutar uma bola para cá, o outro mata no peito, o outro dá uma cabeçada, faz um gol e ela fica emocionada. Será que nós atingimos esse nível espiritual para estudar a Torá? Será que ficamos emocionados toda vez que temos um shiur? Será que conseguimos deixar a luz de Hashem entrar dentro de nós? Será que a nossa voz é a própria voz de Hashem quando falamos com alguém? Ou será que estamos só presos dentro do nosso consciente, dentro de uma cerca, onde não conseguimos dar vida a essa Torá, porque essa Torá não tem conseguido dar vida à nossa vida? Então, faça hoje com Hashem um pacto sobre todas essas coisas, pense em todas essas situações e você vai poder ver o poder de Hashem. Hashem, ele é dono de tudo, de todas as coisas, e ele também é o que nós chamamos de Deus humilhado. Deus humilhado porque as pessoas falam contra ele, dizem que ele não existe, e etc, etc. As pessoas são tão tolas que acreditam nos seus próprios pensamentos e no seu Yetzer Hará. E ele continua tendo paciência, e ele continua alimentando, e ele continua fazendo as pessoas nascerem. Mesmo as pessoas que têm um potencial, só um pouquinho de bem dentro de si, Hashem está disposto a perdoar essa pessoa. Por isso que é preciso hoje, e todos os dias nós fazemos techuvá. Todo dia nós temos que pedir perdão a Hashem, porque não sabemos o tamanho do amor que ele tem, o amor dele é tudo isso que você está vendo na sua frente, toda a construção da realidade, as pessoas que ele botou na sua vida, todo o seu trabalho, tudo que ele fez somente para você estudar a Torá. No final, você acaba priorizando outras coisas, você vai para outros caminhos, mas você não consegue entender que somente o estudo dessa Torá é que vai salvar a sua alma. Você não consegue entender de forma nenhuma que isso é um corredor e o tempo está acabando. Quando a gente fala que o tempo está acabando, não é por causa da sua idade, porque diz o que disse acima, que se a gente tem que viver como se fosse o último dia. A Torá nos salienta isso. O próprio homem mais sábio, que é chamado na Torá de Rei Shlomo, falou que é melhor o dia de um funeral do que o dia de uma festa. Numa festa você vai, senta e pensa no que vai comer, nas conversas que você vai ter, muitas vezes fora da Torá, tudo, as pessoas querem saber quem ficou rica, quem passou na faculdade, quem vai ser o próximo médico, e etc, etc. As pessoas saem com as suas barrigas cheias. Mas quando você senta no shiur de Torá, você tem a oportunidade de entender e conhecer o Deus de Israel, conhecer essa Torá profundamente e deixá-la entrar na tua alma com tudo. Porque a Torá é o remédio e também a vida eterna que poderá te levar para estudar no meio dos sábios por toda a eternidade. Imagine como vai ser chato para aqueles que não amam essa Torá, sentar todos os dias de manhã e descobrir letra a letra, espiritualidade, espiritualidade, estudar todo o universo, todos os mundos espirituais, que são calculados em 70 mil mundos. Como vai ser chato para essas pessoas? Lá não tem futebol, lá não tem festa de aniversário, lá não tem formação na faculdade, lá não tem homens de destaque, mas tem aqueles homens que se dedicaram à Torá do Eterno, creram plenamente, como nosso sábio Rabi Akiva, Raim Vital, entre todos os sábios de Torá que deixaram essas maravilhas para nós. Eles sabiam que nós viveríamos num momento difícil, de muita distração, mas Baruch Hashem, que a gente ainda tem força para estar estudando essa Torá. Bendito é o Eterno que tem misericórdia de nós, para todo sempre louvado seja o nome dele, aquele que é, que era e que sempre há de ser, um único e verdadeiro Criador de todas as coisas, aquele que não reza para ninguém, não depende de ninguém, não depende do favor de ninguém, nem do meu, nem do seu. A Torá que nós estudamos é unicamente para nossas vidas e para a vida daqueles que estão aqui conosco nesse buraco chamado Malhut.